Pai do Senhor, meus irmãos, hoje nós estamos começando um novo formato de estudo e nós queremos começar com essa transmissão da lição 12 da Escola Bíblica Dominical, e eu queria que a gente começasse fazendo uma oração, tá bom? O assunto da lição de hoje da Escola Bíblica é Jesus, o homem perfeito, e eu vou fazer um resumo não muito longo, e eu peço que a igreja ela assista, ouça. Se quiser comentar, fique à vontade, tá bom? Mas esse é o nosso canal. O nosso canal é Canaã 549. Eu estou aqui como primeira vez, né? Então me ajudem, né? E perdoe aí, releve algumas falhas, né? Eu gostaria que a gente começasse com uma oração, amém? Então vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade, Senhor, de propagar a Tua Palavra, de estar aqui neste momento compartilhando a Tua Palavra, o estudo da Tua Palavra, Senhor. Deus, nos dá sabedoria, direção, discernimento, e que esse vídeo, Senhor, ele possa alcançar corações, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar adorando, tá, ao Senhor com um louvor bem conhecido, um corinho. E adoremos ao Senhor. Amém? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Porque grande és tu, Maravilhas tem feito, Senhor. maravilhas fazes tu. Não há outro igual a Ti, Senhor. Além de ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Aleluia, Deus. Então vamos começar, queridos. A lição de número 12. O tema da lição é Jesus, o homem perfeito. E o textuário dessa lição é o seguinte. Está em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. E a leitura em classe está em Lucas capítulo 2, versículo 40, 52, que diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus
em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para convosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, queridos, na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado. E nessa lição nós estamos estudando sobre Jesus, o homem perfeito. E nós vamos focar, hoje essa lição ela é focada na encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. E Jesus está sendo apresentado, como Jesus Cristo, como ser humano e perfeito, que devemos pensar nele devemos pensar, falar e agir. Então, a introdução da lição, ela fala sobre em quem nós devemos de fato focar, quem realmente é o nosso exemplo. E já nos deixa aqui bem claro que a humanidade de Jesus ela não era aparente, mas era a humanidade real. Então ninguém pode dizer ao contrário, não pode ser dito ao contrário. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Então, que o Senhor possa nos direcionar nessa mensagem, direcionar nesse estudo, para que nós venhamos verdadeiramente colocar em prática no nosso coração, nossa vida, tudo que precisamos. Então, o primeiro tópico ele diz o seguinte, Jesus, verdadeiro Deus. E qual é a nossa profissão de fé? O que é que nós professamos em relação à nossa fé? Que Jesus, ele era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, ele não era meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Então, vamos nesse contexto, nessa premissa, fazer esse estudo, queridos. Sua eternidade como Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também o Pai da própria eternidade. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte, e a igreja já conhece um pouco, a palavra, diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Deus. Isto é, antes da encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Lá em João, vamos lá ler João, tá bom? João capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Esse é o nosso Deus poderoso, que participou da criação da humanidade. E quais seus atributos, grandezas e perfeições? Então, em João capítulo 1, versículo 4, logo no seguinte diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é a fonte de vida para nós. Logo, ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus, ele é imutável. A palavra diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é onipresente, Mateus 28, 20. Onisciente, por quê? Porque sabe de todas as coisas. Então, lá, em várias referências aqui, mas eu vou citar somente Mateus capítulo 9, versículo 4, 5, tá? Sua onipotência, ela não pode ser ignorada, porque todo poder
nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Esse versículo eu gostaria de ler, que está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, aí está. Toda autoridade acha-se nas mãos, encontra-se nas mãos do nosso Jesus Cristo, o homem perfeito. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. A palavra do Senhor, essa palavra é muito maravilhosa, queridos, que diz aqui em Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Olha só, ele faz lê aqui o contexto, né? Apresenta o contexto para nós e ele vai dizendo, né, que tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que apesar de ter uma natureza plena de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Esse é o nosso Deus. Amém? E, conforme nós lemos nesses versículos, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário, não se vangloriando deles. Então, capítulo 17 de João, a Bíblia nos fala sobre a oração sacerdotal. E lá, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Então, seus discípulos sabiam que ele era Deus. Ele estava se colocando como Deus, fazendo parte da Santíssima Trindade, mas não se exaltando. Jesus, verdadeiramente, segundo tópico, ele vem falar sobre Jesus, verdadeiro homem. Então, nós conhecemos já qual foi o contexto da concepção, da encarnação, do nascimento do Filho de Deus. E hoje não é surpresa para nós, mas naquele contexto também não era surpresa para Israel. Não era nenhuma surpresa para Israel saber que Israel sabia que Jesus ele seria encarnado daquela forma. Eles aguardavam Jesus daquela forma, né? A esperança deles era que o Messias tão aguardado, chegasse. E outras pessoas também, né, foram da mesma forma preparadas para recebê-lo. Infelizmente, nós temos conhecimento disso, infelizmente, os judeus, apesar de saberem da forma que Jesus viria, eles não acreditaram, apesar de toda a evidência bíblica que eles mais do que ninguém conheciam, eles rejeitaram Jesus Cristo. E o primeiro subtópico desse tópico diz o seguinte: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18, mesmo capítulo que nós lemos agora, diz o seguinte, né? Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Glória a Deus. Mas a lição ela diz o seguinte para nós: mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Lá, revendo novamente João capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, né? Então,
E mesmo João capítulo 1, nós vemos no versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Sem Jesus Cristo, nada do que existe, existiria, né? E o segundo subtópico, ele diz assim, profetizando o Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, como já falamos, né? No Gênesis, ele é a semente da mulher, em Gênesis 3,15. Em Malaquias 4:2 diz que ele é o sol da justiça. E entre ambos os livros, segundo a nossa lição, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Então, Jesus é o tema das duas principais alianças sagradas, que é a de Abraão e a de Davi. Lá em Gênesis está registrado a promessa, a aliança feita entre Deus e Abraão. E lá em Samuel, capítulo 7, versículo 16, também, né, temos a promessa, a aliança feita entre Deus e Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1, eu gostaria de ler com vocês aqui rapidinho, ver o que diz aqui, para que fique registrado, amém, queridos? Então vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, todos conhecemos, né? Ele vai falar da genealogia, livro da genealogia de Davi, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? E aí ele relaciona as gerações, né? Nós vimos aqui de 14 em 14, de Abraão até Urias, de Salomão até Jeconias, né? E mais para frente de Jeconias e vai até Jesus. Então, passando já agora, terceiro subtópico do segundo tópico, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João, vamos voltar para João, capítulo 1. Diz assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, está registrado na palavra e o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Então, só a humanidade, ela é comprovadamente real. Não é uma humanidade ilusória, não é conto de fadas, não é história mitológica, né? Nós sabemos que a história de Jesus, a humanidade de Jesus, ela é de fato real. Embora concebido sobrenaturalmente, seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7, está registrado. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome, teve sede. Nós temos mais do que registrado aí em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. No jardim da agonia, experimentou a profundeza e a tristeza, em Mateus capítulo 26. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então, a sua natureza, naquele estado em que ele estava, era igual à nossa, queridos. E então, reafirmamos que a humanidade de Jesus, ela era perfeita. E nada era diferente da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não pecou. Por mais que fosse tentado ao extremo, ele não pecou. Ele não estava sujeito ao pecado, quer ao pecado original, quer ao experimental. E o quarto subtópico do segundo tópico diz o seguinte: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Lá registrado em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5. Então, a sua presciência e seu conhecimento, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho. Quais são esses povos registrados na nossa lição? Israel, Grécia e Roma.
né? Então, por quê? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, qual foi a intenção, né? A lição, ela fala o seguinte, que Deus levantou esses 3 significativos povos para quê? A fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, Grécia e Roma, né? Israel, ele tinha, através de que Israel? Através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Atos 13, versículo 5. Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Atos 11, 20. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Está lá em Atos, capítulo 25, versículo 10 a 12. O quinto subtópico do segundo tópico diz o seguinte: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então, o Filho de Deus, que segundo a carne é também o filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Mateus capítulo 1, versículo 1. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23. E, conhecendo já a palavra do Senhor, nós sabemos que ele foi ele obteve uma educação de excelência. Aos 12 anos ele já detinha de uma sabedoria, de um conhecimento inigualável, e que seus próprios pais se espantaram, né? E isso através da dedicação e através de sua própria natureza, que também era 100% divina, né? O terceiro tópico, ele diz o seguinte: Jesus, o homem perfeito. Jesus, a pergunta que é feita hoje, né? E qual seria a sua resposta? Afinal, o Senhor Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós? Qual é a sua resposta? Sim, você pode responder. Sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito a qualquer pecado original, nem qualquer pecado experimental. Certo? O pecado original é o pecado de nascimento, e o pecado experimental é aquilo que nós estamos sujeitos todos os dias. Certo? Então, como é que era a humanidade de Jesus? A humanidade de Jesus Cristo, ela era aparente, não era aparente, tá? Não era aparente. A humanidade de Jesus Cristo, ela era real. Então, não tenha dúvida disso, meu querido. Jesus, de fato, esteve na terra como nós. Andou nas ruas como nós. Sentiu as nossas mesmas necessidades, né? As necessidades que nós estamos sentindo, sentiu também Jesus. Então, em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências. Você lembra lá de Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado? Então, quando Satanás veio e tentou, disse para ele: transforma, tu estás com fome, eu sei que tu estás, transforma, quero ver agora o teu poder, transformando essas pedras em pães. E nós sabemos qual foi a resposta de Jesus. Ele não usou da sua divindade em benefício de si próprio. Então, não aconteceu dessa forma. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Que lindo, né? Esse ministério do nosso Cristo. Que lindo. Então, ele não usou do que ele tinha em benefício de si próprio, e tudo que ele fez foi por amor ao próximo, às pessoas, manifestando o seu grande amor, que nos alcançou pela sua misericórdia, né, queridos? Jesus nos alcançou pela sua misericórdia. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, e nosso perfeito sumo sacerdote. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, Hebreus 7, 26. Então, ele sentiu as nossas dores, né? Ele viveu as nossas experiências como ser humano. Ele sentiu na pele as dores.
De fato, quando ele foi crucificado, quando ele foi humilhado, machucado, ele sentiu de fato as dores. As suas dores não foram aliviadas. Certo, queridos? Ele sentiu na sua pele o nosso pecado. Ele morreu por amor a nós, pelo amor à humanidade, por amor a toda a humanidade. O segundo subtópico do terceiro tópico diz o seguinte: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Gênesis capítulo 3, 6, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios 15, versículo 45. Então nós conhecemos de fato, a vitória do nosso Jesus Cristo. De fato nós conhecemos a vitória do nosso Jesus Cristo. Ele suportou todas as dores, ele suportou a fome, ele venceu o pecado, ele venceu o comodismo por amor a nós, queridos. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Amém, queridos? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já falamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original e ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, lá em Hebreus 7, 26. Porquanto nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nós sabemos que no tempo em que Jesus esteve na terra, no tempo oportuno de Jesus vir à terra, nós sabemos qual era o peso da lei sobre todo Israel. E nós sabemos também que aquela lei ela não era perfeita. E Jesus veio, ele diz: eu não vim para abolir, mas eu vim para completar. Eu vim para, de fato, que essa lei ela venha se cumprir em mim. Nós sabemos qual era o peso que estava sobre os ombros de Israel. E Jesus ele veio para aliviar todas as nossas cargas, para aliviar toda a nossa não a nossa culpa, Porque o que ele fez com a nossa culpa, com o nosso pecado? Ele rasgou, a Bíblia diz, que ele pegou a cédula que era contra nós e rasgou. E cabe a nós, como sua igreja, reconhecer que ele é o sumo sacerdote perfeito para todos nós, para a nossa vida. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo, nenhum pecado achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 24, leia na sua casa. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então, queridos, concluindo essa mensagem, qual cabe a nós? Olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que venhamos chegar à estatura de varão perfeito. Uma igreja moldada pelo Espírito Santo de Deus. Uma juventude moldada pelo Espírito Santo de Deus. Crianças que crescem já nesse molde, nesse modelo, moldados pelo Espírito Santo de Deus. Casais, famílias moldadas, esposos moldados, esposas, filhos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele nós esperamos, desejamos, ansiamos e cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Nós cearemos com ele nas bodas do Cordeiro, amém, queridos? O nosso Jesus Cristo amado. Aquele a quem nós desejamos, aqueles a quem nós esperamos. Esse é o nosso Deus.
aquele, queridos, que nos sustenta nesse momento que nós estamos passando, de saudade de estar juntos, de saudade de estar, orar juntos, adorar juntos, comer juntos, nos abraçar. Esse é o nosso amado Salvador, que nós cantamos: Maranata, ora vem, esteja conosco todos os dias. Senhor, nós sabemos disso, que o Senhor nosso Deus não é um Deus que nos desampara, que não nos desampara. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a minha classe de mulheres, respondam as perguntas, estudem as sugestões, e que essa palavra ela venha de fato estar no seu coração, queridas. Que o nosso tempo gasto ele seja proveitoso para nossas vidas. Que nós venhamos buscar cada dia aquilo que nós precisamos mesmo para a nossa vida. Amém? Que nós possamos cantar: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos. Deus abençoe a nossa congregação Canaã, que estou com saudade do meu peito apertado. Oremos uns pelos outros. E um outro momento, nós vamos aqui também fazer o encerramento do trimestre na 13ª edição, que tem por tema um novo homem em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.